Começar. Meu nome é Dario Rafael, tenho 34 anos. Eu trabalho com eventos há 19 anos, né? Nesses 19 anos, trabalhando na noite, trabalhando com eventos, é onde eu consegui formar ali a minha base de conhecimento, que fez eu chegar até o universo de shows, artistas e bandas, né? Eu comecei a empreender na área de eventos aos 15 anos, na real. A minha primeira empresa foi aos 20. Eu sou empresário há 14 anos, mas eu comecei a trabalhar com eventos aos 15, quando eu dançava em festas de 15 anos, dançava valsa com debutantes, sabe? Sim. E aí a empresa que contratava os príncipes para dançar nas festas, né? Eu ia lá, botava aquela fardinha, dançava com as debutantes, com as convidadas também. O cara que tinha a empresa que assessorava isso, que fazia, levava a gente para os eventos, ele também tinha uma empresa de serviço de barman para casamentos e festas de debutantes, sabe? Uhum. Só naquela festa tem aquele balcão de bar, tem os barman fazendo drinks e tudo mais. Sim. E aí eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, porque eu sempre trabalhei, sempre tive emprego e tal, mas eu sempre fiz coisa por fora. Eu sempre tive alguma coisa extra, para fazer no final de semana, à noite, sempre tive uma rendinha extra, desde criança, desde pequeno. E aí eu ficava de olho, falei, pô, que negócio legal, o cara vai, monta a estrutura de bar, leva os drinks e coloca os barmans. E na época aquilo era novidade, você quase não via aquilo em nenhuma festa de debutante, casamento. Esse cara foi um dos primeiros. E aí os meus amigos que dançavam nas festas de 15 anos também começaram a trabalhar no bar, eles migravam. Tem dia que ele dançava de príncipe, tem dia que ele trabalhava no bar, tem dia que ele fazia as duas coisas. Depois da valsa, ele trocava de roupa e ia lá pro bar trabalhar nos coquetéis. E aí eu comecei a achar interessante aquilo. Eu falei, pô, tá aí, acho que eu vou abrir uma empresa disso. Então eu trabalhei dançando em festa de 15 anos, dos 15 até os meus 19, né? E aí com 19 anos eu tinha emprego fixo, eu trabalhava na Fundação Sabesp. E aí eu tinha esse emprego, mas eu ficava de olho, então eu falei, pô, vou abrir uma empresa dessa. E comecei a articular isso e abrir essa empresa aos 20 anos, se chamava Ibiza Bartenders. E aí lá eu fazia festa de 15 anos e casamento. O forte era casamentos, né? Então a gente fazia toda a parte de bar, levava os drinks, levava os barmans, fazia casamento em vários lugares de São Paulo. Aí eu fiz mais de 400 casamentos nesse período, que durou 5 anos essa empresa, dos 20 aos 25. E aí, ali foi meu primeiro contato na noite, na verdade, foi quando eu dançava nas festas, então já estava na madrugada ali e tudo mais, estava pegando uma visão de logística, porque tudo que a gente faz profissionalmente ao longo da nossa vida, isso agrega alguma coisa. Por mais que Com seja, às vezes, em certeza. outra área, né? Por mais que seja uma outra área, hoje você está atuando com música, com show, cara, aquilo que você aprendeu, sei lá, num escritório, trabalhando com RH, que você foi do RH também, né? Foi. Aquilo que em algum momento você aprendeu no RH, com certeza vai ser útil agora, assim, nada é desperdiçado na nossa caminhada, né? Com certeza. Então, nesse período dos 15 aos 19, dançando como príncipe nas festas de 15 anos, eu aprendi coisas, eu enxerguei coisas ali que me ajudaram quando eu abri a minha empresa aos 20, de 15 anos. Então, dos 20 aos 25, eu tive essa empresa de bartenders e tal, e ali já me trouxe uma experiência para o universo do bar, né? Bar, bebida, venda de bebida, recrutar equipe, logística, tal. Vamos guardando aqui as experiências, vamos guardando aqui os Sim. conhecimentos. Pô, eu nunca imaginei que efetivamente eu fosse chegar uma hora a trabalhar com banda. Foi uma construção, e foi sem querer, foi indo, sabe? Vai indo, parece uma oportunidade, eu entro. Parece outra oportunidade, entro lá. Aí, 5 anos trabalhando com bar. Aí eu vendi a empresa. Cansei, era muito tumultuado, muito cansativo, aquilo tudo. Vendi a empresa, fui em busca de outros desafios. Aí passou um ano depois que eu vendi essa empresa, eu recebi um convite. Minto, volta na empresa ainda. Eu fazia essa empresa e eu trabalhava nessa empresa e, em paralelo, ainda com aquela empresa, eu fazia alguns eventos aqui na Zona Norte de São Paulo, né? E aí eu fazia parceria com pequenas casas de show. Eu falava, vamos fazer um evento aí, eu levo a banda, aquele negócio, me dá bilheteria, que eu trago a banda, faço a divulgação e trago a galera. Vamos, vamos. Então eu começava a fazer aquilo aos finais de semana, de vez em quando, por prazer mesmo. Fazia samba, fazia rock, fazia reggae, fazia rap. E aí, fazendo essas festas de final de semana, eu fui pegando uma experiência maior com produção de eventos.
Porque na minha empresa de serviço de bar para casamentos, a minha estratégia, a minha rotina de pré-produção, de entrega dos meus serviços de bar é muito parecida com a produção de eventos. Sim. É checklist na veia ali, é muita coisa. Equipe, fazer pagamento, logística, horário de chegar, horário de sair, abre bar, fecha bar, cliente, pós-venda. Só é um outro universo, mas é a mesma rotina de uma produção de eventos. Então, aquela experiência no ramo de bar, eu comecei a aplicar em produção de eventos. Comecei a fazer divulgação de eventos locais aqui, festinha para 100 pessoas, 150, às vezes dá bom, dá 200 pessoas, para fazer um dinheirinho extra e para aprender uma coisa nova. Então, primeira lição assim que eu já trago é sempre aprender uma coisa nova, sempre. Se Sim. você está fazendo sempre as mesmas coisas e não está aprendendo alguma coisa nova, está errado. Tem que inventar alguma coisa. Sair da zona de conforto, inventa um outro negócio, vai, mete a cara. Se não souber, aprende e vai. Então tem que estar sempre aprendendo uma coisa nova, sempre. E aí, fazendo as produções de eventos em paralelo, aí passou um tempo que eu vendia a empresa de bar. Um amigo meu abriu uma casa de show aqui em São Paulo, na Rua Augusta. E aí eu via ele sempre divulgando, né? E eu fazendo os meus eventos em paralelo, meus shows de reggae e tal. Aí eu fui lá falar com ele, eu falei, cara, eu vejo essa divulgação da sua casa de show aí, chamava Da Leone, na Rua Augusta, né? Aí eu falei, pô, Uhum. eu vejo você fazendo um monte de show legal, um monte de eventos, deixa eu produzir uns eventos aí também, dá algumas datas para mim. Aí ele falou assim, como que você trabalha? Como que é esse seu trabalho como produtor? Eu falei, cara, o produtor de eventos é o dono da noite, é o dono da festa. Então, eu me preocupo com tudo. Eu fecho a atração, eu faço a divulgação, eu levo o público. Quando o público está lá, eu fico de olho se a fila não está muito grande para agilizar, vejo se o caixa está atendendo bem, se o bar está funcionando. Bar, lembra? Trabalhava com bar, mais Sim. uma experiência que se encaixou aí. Vejo se o bar está atendendo bem, se os bartenders estão com algum problema. Eu dou uma geral, estou sempre rodando, vendo se está tudo bem. E aí, nisso, esse conhecido falou assim: cara, nós estamos precisando de um gerente. E o que o nosso gerente faz é isso. Você não tem Exatamente interesse? isso. Aí eu falei, cara, porra, claro, meu, com certeza. E aí, só que eu estava trabalhando numa outra empresa, nada a ver, na área de previdência, previdência privada. Era uma coisa bem matemática, relatório. Eu já estava super insatisfeito. Estava lá por conta do salário mesmo, assim, que era bom, entendeu? E aí, quando ele falou isso, eu falei, porra, tem interesse, gerente. E aí o salário nessa casa de show já era o dobro do que o salário de onde eu estava. Falei, pô, cara, legal, eu quero, vamos. Aí assumi o desafio. Falei, porra, gerenciar uma casa de shows. Aí que as coisas fizeram sentido demais mesmo, porque a minha experiência com bar, que eu tive lá na empresa de barman, nessa casa de show, em qualquer casa de show, o coração é o bar. Qualquer barzinho, casa de show, esses eventos grandes que a gente vê, com grandes bandas, parará, cara, tudo isso, na verdade, é para vender bebida. Toda essa volta que a gente dá fazendo evento, a gente leva artistas, no fim das contas, só tem alguém contratando o show do nosso artista fazendo, porque esse cara quer vender breja. Parece Sim. que parece que é por mais coisas, parece que a bilheteria paga os custos e a bebida dá o lucro para a casa de show. Então, quando eu assumi a gerência dessa casa de show, foi um desafio que mudou a minha vida nessa carreira na música, nos eventos, na noite. Porque lá a casa estava bem desorganizada, estava indo mal para caramba. Então eu já cheguei revisando toda a minha equipe. Então, muita gente teve que ser dispensada, muita gente nova foi contratada, reorganizei todos os departamentos. E lá eu assumi a gerência executiva. Então, eu gerenciava tanto o dia quanto a noite, né? Porque uma casa de show não vive só da noite. De Sim. dia acontece muita coisa, ela tem que fazer pagamento, tem que receber As fornecedor, planilhas, né? Tudo. manutenção, consertar o banheiro, fazer uma pintura, trocar um som. É muita coisa que acontece de dia. Então tinha a equipe do dia e da noite e eu cuidava das duas equipes, né? Do full time lá. E aí, aos poucos, fui colocando a casa em ordem, fui ajeitando departamento por departamento, implantei a rotina de todas as noites fazer reunião ali com a equipe. Tinha noite ali que a gente tinha mais de 20 pessoas trabalhando. 8 seguranças, 7 barmans, 3 pessoas no caixa, pessoal da limpeza, Caramba, técnico de som, iluminador, lá tinha VJ também, que tinha projeção. Então, projeção. todo mundo tinha que estar muito sincronizado com o que ia acontecer na noite ali, com a festa que a gente ia entregar para o público, né? Então, eu me reunia com a galera e falava, galera, nós estamos abrindo a casa agora na Rua Augusta, nós estamos abrindo as portas numa casa de shows na Rua Augusta.
uma das noites mais insanas de São Paulo e do Brasil é a Rua Augusta, né? Onde a Sim, gente vê de total. a gente vê de tudo. E aí eu alertava a galera, ó, a gente está aqui, a nossa função é o seguinte, receber uma galera que está eufórica, loucos para fazer besteira, saíram de casa para fazer aqui o que os pais deles não deixam eles fazerem em casa. Então eles estão vindo para fazer besteira e a nossa função é organizar essas besteirinhas que eles estão vindo fazer para cá e a gente conduzir isso da melhor forma. E aí eu consegui mudar todo um conceito que tinha na casa. Antes o pessoal bebia, chapava, desmaiava, segurança jogava na rua. Botava a pessoa na calçada, falei, pô, que isso? O cara entrou Nossa, aqui, pagou, comprou nossa bebida, passou mal aqui dentro, nós vamos jogar na rua? Aí eu criei um ambulatório, então a gente recolhia a pessoa, nosso bombeiro. Não tinha bombeiro, passei a colocar bombeiro na é casa, então, super importante. total, com certeza. Nosso bombeiro recolhia a pessoa, levava para o ambulatório, e lá fazia os primeiros socorros, atendia a pessoa, ficava em segurança lá, com seus pertences, com celular, dinheiro, né? Sem correr riscos de repente sofrer algum tipo de abuso, né? Porque a noite é uma loucura. Então, aos poucos, a gente foi transformando esse conceito da casa, o atendimento, tudo mais. E aí eu comecei a primeiro estruturei a equipe, estruturei essa parte, a base da empresa, e depois a gente foi para fazer um trabalho mais forte de curadoria musical, que foi ali que me colocou numa situação, uma condição frente a frente com grandes bandas do Brasil. Porque a casa lá a gente fazia reggae, rap e rock como principais estilos musicais, assim, sabe? Então, como eu que batia o martelo na programação lá também, junto com os donos, tinha o curador musical, mas eu participava de tudo, então eu batia o martelo nas contratações, participava ali, fechava, contratava as bandas e tudo mais. O que aconteceu comigo? O Dario passou a ser conhecido pelas bandas, pelas grandes bandas, pelos empresários, pelos produtores dessas bandas, e passou a ser conhecido por realizar esses shows e aquilo, como contratante, né? Como contratante. Que é o mais legal, porque quando você está de frente ali como contratante de grandes bandas, sua moral vai lá em cima, né? Você acaba tendo mais respeito ali, porque é o cara que contrata, é o cara que fecha a programação e tudo mais. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa relação com essas bandas. Então, a gente fez lá show do Planta, fizemos show do Maneva, Mascavo, Filosofia Reggae, que mais? Ixi, do rap fizemos um monte de banda também. Lá teve Mato Seco, mas foi antes de eu entrar também. Teve Rael antes de eu entrar. Depois que eu entrei, teve show do Emicida. Putz, tinha muitos shows que tinham várias participações. Aí teve síntese, teve artista gringo, uns rapper de Nova York. Enfim, rolou de tudo. Rolou para mim o primeiro show lá da banda Bula. Banda Bula é aquela banda de rock com a galera que era do Charlie Brown, né? O Sim. Marcão. E aí a galera rolou o primeiro show dessa banda em parceria com a 89. Então, assim, teve muito show massa lá, enorme, assim, legal. A casa não era gigante, a casa Uhum. cabia 600 pessoas, mas dava para fazer um volume legal com esses shows, assim, sabe? Sim. E networking é tudo também. Aí já é a lição 2. Networking. Quem conhece as pessoas, quem tem conhecimento, quem tem amizade, tem tudo. Ah, mas eu não tenho networking, como que eu faço? Pega o telefone e faz o networking. Alô, Sim. fulano, tudo bem? Eu sou o Dario, ó, quero trabalhar com você. Eu tenho isso para oferecer, eu tenho isso para agregar e eu gostaria de ter isso em troca. Vamos bater um papo para a gente ver como que a gente pode trabalhar junto? Então, networking é fundamental. E aí eu fiz essas amizades, fiz esses contatos lá, e aí a minha caminhada nessa casa de show durou um ano. Então, nesse um ano, eu tive a oportunidade de executar mais coisas, de aprender mais coisas, mas ali eu coloquei na prática o que eu vinha aprendendo nos 10 anos anteriores ali. Produção, organização, pré-produção, logística, bebida, divulgação de shows, venda de ingressos, marketing, observação para o marketing. Lá atrás, quando eu abri minha empresa aos 20 anos, a forma de divulgação que existia era Google e revista. Então E era o boca a boca, né? Que boca a sempre boca, existiu a vida toda, né? e boca a boca. Então era na raça, era muito mais difícil vender naquela época do que hoje. A gente pega o celular aqui, a gente faz um story, fala galera, beleza, blá 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 blá. De repente, meia hora alguém falou assim: oh, eu tenho interesse. É muito mais rápido hoje em Sim. dia, né?
Então, antigamente era na unha, na mão, ali, na raça. Então, tudo isso, como eu falei, toda experiência que a gente aprende, que a gente pega, ela é útil em algum momento na nossa trajetória. E aí eu tive a oportunidade nessa casa de show trazer tudo o que eu já sabia e aprender muitas outras coisas, né? Foram situações difíceis demais ali. Uma noite na Rua Augusta é loucura. Então, de quinta a sábado eu estava lá gerenciando um monte de gente emocionada querendo fazer coisa errada. E aí, enfim, mas foi uma experiência muito legal, foi muito boa. Aí durou um ano essa casa de show, né? Aí o dono resolveu vender a casa, resolveu fechar, porque realmente é muito intenso, é muito problema. Sim. E o dono da casa tinha outros negócios, tinha outras empresas, aquilo era mais um hobby dele, que ele queria, né? Ele gostava daquilo e queria fazer aquele trabalho. Aí depois de um ano, resolveu fechar a casa de show, e aí eu me vi diante de outro desafio. Falei, pô, e agora? Vou procurar emprego, procuro outra casa de show para eu gerenciar, vou atrás, continuo produzindo eventos, vou empreender, abro uma empresa, o que eu faço? Foi aí que eu pensei, falei, pô, hoje eu estou em contato com as grandes bandas do rap e do reggae, que é um segmento que eu gosto, sempre gostei. Eu estou em contato forte, meu networking está muito afiado com essa galera. Hoje, se eu pego o telefone e ligar para o empresário de uma dessas bandas, o cara tem meu número na agenda, ele atende e fala: Fala, Dario! Então, eu preciso aproveitar isso, não posso perder esse networking que eu tenho, né? E foi aí então que eu abri uma empresa chamada Produtora Cultura, que a Produtora Cultura nasceu para ser uma empresa de marketing musical, né, onde Uhum. oferecendo serviço de gestão de redes sociais para bandas, campanhas de lançamento musical, parará, e também venda de shows, produção de eventos, que era o que eu também eu sabia fazer, né? Então, vou continuar produzindo eventos. Se uma banda precisar de um produtor, de uma assessoria, vou dar essa assessoria. Se precisar de marketing musical, vou fazer esse marketing musical e vou fazer parceria com as casas de shows. Vou fazer um evento aí, fazer um evento lá e tal. E comecei, aí formei uma pequena equipe, era eu, um sócio e um designer. Então, nós três ali fazia todo esse trabalho para começar, de forma que fosse crescendo com o tempo. E fomos abrindo clientes. Aí começamos a pegar banda, começamos a pegar artista, casa de show, divulgação de bar, criar o flyer, criar o evento, divulgar, fazer anúncio. E aí foi rolando essa caminhada aí na produtora Cultura. E aí, Quais voltando aí, artistas você trabalha que você trabalhou com a cultura? legal. Aí veio o lance do networking. Aí eu já tinha alguns contatos. Aí no começo, o que a gente fechou? Na época fechamos com Cidade Verde, do reggae. Fechamos com o Fábio Braza, ele estava bem no começo, mas já estava estourado. Uhum. Fechamos com o MC na época, que era até parceiro do Fábio Braza, MC Garden, era um cara que cantava funk, tipo funk consciente. Fechamos com esse cara, filosofia reggae, e aí que veio uma outra parceria que também deu uma boa mudada no nosso rumo, assim, que foi quando eu liguei para o Paulinho Correria, que é o dono do Encontro das Tribos, o festival, né? E é Sim. apresentador do programa de rádio também. Porque lá no Daleone, teve uma noite que a gente fez filosofia reggae, só que filosofia reggae lá foi dentro do Encontro das Tribos. Eles faziam, na época, versões menores para casas de shows, não só os festivais grandes, né? E aí eu fiquei em contato naquela época, a força do networking. Fiquei em contato com um cara lá do Encontro das Tribos, que é o Thiago. Super gente boa, é o cara que foi onde eu tava. Ah, legal. Aí, quando a gente fez o show. Oh, caralho, tô falando. Aí, nós fizemos o show do Filosofia Reg no Daleone, foi no Encontro das Tribos, né? Numa versão menor que eles faziam na época para casas de shows. E aí, Uhum. nisso, eu fiz uma amizade legal com um cara do encontro, o Thiago. E aí, ficamos em contato, WhatsApp e tal. Aí, quando estava na produtora Cultura, eu tive esse insight. Falei, pô, vou atrás dos caras do encontro, vamos ver o que acontece. Aí, eu liguei pro Thiago e falei, Thiago, tem uma proposta para fazer aqui para o Encontro das Tribos. Como que funciona aí? Como é que é o esquema? Ele, liga pro Paulinho lá e fala com ele. Aí, ele passou o telefone do Paulinho. E aquilo, networking. Eu não tinha ainda contato com o pessoal do Encontro das Tribos, assim, uma amizade fortalecida. O Paulinho lá nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Então, simplesmente peguei o telefone e falei assim: Fala, Paulinho, tudo bem? Aqui é o Dario. Eu fiz o Encontro das Tribos lá no Daleone no ano passado. O Thiago me passou o seu contato. Cara, eu tô te ligando aqui porque eu quero trabalhar com você.
Ele, não, mas o que você quer fazer? Como assim? Quer trabalhar comigo? Pô, cara, eu quero firmar uma parceria com você, cara. Tenho várias coisas aqui, eu tenho uma agência, tenho um serviço tal, sei fazer isso. Eu pensei, pô, o tanto de coisa que eu sei fazer, marketing, venda de shows, sabe, gestão de casa de show. Eu tive por detrás de todos os lados do balcão no mercado de eventos, né? Não é possível que não tenha uma coisinha que o cara fala assim, ó, isso eu quero, eu tô Eu tô precisando. precisando. É, e aí, e aí eu liguei para ele e falou, pô, legal. Ficou meio perdido, meio sem noção. Dá um pulo aqui pra gente bater um papo. Falei, beleza, tô indo aí agora, posso? Tipo, lá em Diadema. Tipo, eu tô em São Paulo, na Zona Norte, ele tava em Diadema. Longe pra caramba. Eu falei, tá bom, tô indo aí. Peguei o carro, fui lá pra Diadema na hora. Aí cheguei lá, sentei com ele, mesma conversa. Falou, ó, eu sei fazer isso, já fiz isso, aquilo. Você não precisa de nada, aí o que você tá precisando? Aí falou, pô, legal. E aí é o seguinte, quando a gente está precisando de alguma coisa, seja tipo assim, dar um passo maior na carreira, ou ficar mais conhecido, ou aprender alguma coisa nova, muita gente erra na hora de cobrar o preço da parada. Porque às vezes assim, cara, se você está começando, se você não tem muita experiência com aquilo, ou se você quer dar esse salto, você tem que pegar leve no preço. Você tem que fazer um Sim. esquema bom para o parceiro. Aprender a precificar, né? Aprender a precificar. Se você já tem uma bagagem, já tem uma experiência, você também tem que aprender a precificar para saber cobrar caro, porque isso também é importante. A gente tem que aprender a cobrar barato quando precisa, mas também tem que aprender a cobrar caro. O cobrar caro é mais difícil, porque a Sim. gente às vezes fica muito tempo cobrando baratinho, chega uma hora que seu projeto precisa amadurecer, precisa crescer. E aí às vezes a gente fica com dó, tipo de, sei lá, um show de uma banda. Você está vendendo o show da sua banda hoje, a banda está começando, você está vendendo por R$ 800. Cara, vai chegar uma hora você tem que cobrar 2 mil no show da sua banda. E aí, como é que você faz para cobrar esses 2 mil? Cobrando. Só que você tem que ter muita firmeza em conseguir falar não. Se o cara fala assim, 2 mil não pago, pago 1.500. Esse é o momento onde às vezes a pessoa fala, ah, tá bom, eu aceito esses 1.500 então. Você tem que ter a firmeza de falar, não, não dá, o 2 mil é meu mínimo mesmo, menos que isso eu não posso. Sabe? Quando você tem essa firmeza do poder do não, o poder do não, você consegue ter resultados melhores, sabe? As coisas acontecem. Sim. E também essa parte do precificar, é o pessoal também enxergar a sua logística, seu gasto da logística, seu gasto com banda, se vai levar técnico, e saber quanto que incorpora isso, porque também aí a pessoa não sabe, acaba aceitando um valor e ela vai ter um gasto bem superior, né, também. Sim, em qualquer negócio, em qualquer empresa, assim, são dois fatores, são dois fatores que definem o seu preço de venda. Um é o preço do seu custo, né? Você tem que ver realmente quanto que você vai ter de custo para entregar aquele projeto, isso para qualquer lugar, seja banda, seja, sei lá, vendedor de caneta. Para eu saber quanto tem que vender cada caneta, eu preciso saber quanto custa cada caneta para mim, né? E aí eu tenho que colocar a minha margem em cima. Esse é o primeiro critério, o preço de custo, para saber o preço de venda. E o segundo critério é o mercado. Como que o mercado está se comportando? Quanto que estão sendo vendidas as outras canetas? Se eu vender uma caneta que é inferior à minha concorrente por um preço maior que a minha concorrente e sem o marketing que a minha concorrente faz, eu vou perder essa concorrência e não vou vender, né? Então tem esses dois critérios, o custo e o mercado. Quanto que o mercado está vendendo aquele mesmo produto ou serviço. E para a banda é a mesma coisa, é exatamente o que você falou, tem que saber eu tenho o cachê da minha banda, eu tenho um custo de marketing, eu tenho logística. Tudo bem que alguns custos, né, tipo logística, hospedagem, alimentação, a banda, a gente repassa para o contratante que arca com isso e a gente dá só o preço do nosso cachê referente a esses custos internos da banda, assim, né? Mas não é só o custo interno da banda, a banda tem que ter um caixa, porque a banda é uma empresa, né? Então, qual que é o objetivo de uma empresa? Dar lucro. Qualquer empresa. Se você abrir uma empresa hoje e aí essa empresa entrar de dinheiro, a mesma coisa que sai, a sua empresa vai quebrar, você vai falir. Não adianta. Você tem que, por exemplo, entrar 10 e sair 6 para sobrar 4. E esse 4 é o lucro da empresa. Então, o objetivo da empresa é fazer esses 4. O objetivo da empresa não é pagar pessoas, não é faturar dinheiro. O objetivo da empresa é sobrar esse dinheiro, né? Então é aí que muita banda erra. Porque pega lá, vendeu um show de R$ 2.000,
pega os 5 integrantes, divide entre os 5 e acabou. Está errado. Quer dividir entre todo mundo? Beleza, então não divide em 5, divide em 6. Que a empresa tem a parte dela também. A empresa sempre tem que ganhar a parte dela. Então, uma forma de sempre a empresa dar lucro é no custo. Quando for colocar o custo lá, técnico de som, baterista, logística, blá, 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 coloca lá, lucro. Colocar o lucro como se fosse um custo a ser pago logo no começo, é o primeiro, o lucro. Perfeito. Se você faz isso, a empresa nunca vai deixar de dar lucro. Você já pega o lucro aqui e fala, minha empresa sempre dá lucro. Pode ser a situação difícil que for, mas todo show que eu vendo, ela dá esse lucro de R$ 300 que eu pego e coloco lá. Ah, mas é o dinheiro do marketing, sai desses 300? Não. O dinheiro do marketing sai de custo também. Tem o custo do marketing e o custo do lucro. Aí você pega o lucro, coloca lá, pega o marketing, coloca ali. Isso é uma orientação que eu dou para qualquer negócio. Né? Eu também dou consultoria para empresas. Então eu falo, ó, uma forma de você, o cara tem uma esfirraria. Uma forma de você sempre dar lucro faz a contabilidade de custos de uma esfirra sua. Ah, minha esfirra eu gasto 50 centavos de farinha, eu gasto 25 centavos de carne e sei lá o quê. Beleza, coloca lá R$ 1 de lucro no custo da esfirra. Aí você vai vender a esfirra por R$ 3, entendeu? Então, esse é o segredo do negócio. Uma empresa, uma banda sempre tem que dar lucro. E aí eu me perdi um pouco no raciocínio. Na parte do encontro das tribos, quando você estava Do Encontro das Tribos. isso. Pô, e aí, networking. Fui lá, fiz amizade com o cara, percebi algumas dores, perguntei como que era o projeto dele, fiquei de olho em oportunidade, falei, ó, eu consigo te ajudar nisso, nisso e nisso. Vamos fazer um negócio legal? Pô, legal, mas e grana? Quanto que é e tal? Não tinha pensado em investir nisso. Falei, não, cara, vamos lá, faço um negócio, isso aqui eu faço da cortesia, isso aqui eu cobro baratinho, faço tanto. Quando tiver tal oportunidade, você me indica, eu faço tal coisa. Vamos, vamos. Começamos. E aí, nisso que a gente começou, eu comecei a fazer a comunicação dos festivais. Então, fechou um festival, o Encontro das Tribos lá em Campinas. Aí trazia a divulgação pra gente. Fazia todos os flyers, criava evento, criava a venda de ingresso online, fazia os anúncios para vender ingresso e tal. E comecei a acompanhar os eventos presencialmente. Então, mais uma coisa nova que eu estava aprendendo. Lembra que eu falei lá, tem que estar sempre aprendendo coisa nova? Eu comecei a fazer o quê? Produção de palco desses grandes festivais. Que, embora eu fazia isso no Daleone, casa de shows, era uma casa de shows para 600 pessoas. Ali eu passei a fazer produção de palco de festival para 5 mil pessoas. Né? Então, tipo assim, no Daleone eu fazia um show legal, fazia show do Planta. Mas no Encontro das Tribos, eu estava fazendo a troca de palco do Planta, com um ponto de equilíbrio, com Emicida, sabe? Um monte de banda enorme trocando palco, festival para 5 mil pessoas. Então, foi uma coisa nova que eu passei a aprender também com o Encontro das Tribos, né? Produção de palco de evento grande e tudo mais. E aí tive aí também algumas oportunidades de fazer a produção geral, sozinho, tocar festival. Foi um caso que teve Encontro das Tribos em Jandira. Foram 4 festivais, foram 2. Foram 2 festivais, 2 semanas seguidas, no mesmo evento, em junho. E aí num dia teve Raikais, Maneva, Planta e Raiz, Israel, e na outra semana, outras 4 bandas, assim, sabe? E ali eu fiz a produção geral, desde o camarim, palco, toda a parte lá, então foi um desafio legal. E aí peguei mais trabalhos de produção no dia do evento, fazia o marketing dos festivais junto com a minha equipe, né? E também cuidava ali de alguns artistas que eram parceiros Porque Encontro das Tribos é um festival, mas na verdade é uma produtora também, né? Eles produzem o festival e também cuidam da carreira de alguns artistas. Então eu passei a assessorar eles cuidando do marketing desses artistas que eram vinculados ali. E aí foi aí que rolou a oportunidade também de trabalhar com a Marina Peralta. Na época, em 2015, isso. Na época, ela estava lançando o primeiro CD dela, o Agradece, né? E aí eu já entrei logo para fazer o lançamento. O Paulinho me chamou, falou, cara, a gente está fazendo tantas coisas aí e tal, quero que você entre comigo para cuidar da carreira da Marina Peralta. Eu falei, vamos embora, vamos fazer isso aí. Então, eu assumi o marketing, algumas coisas de produção e tudo mais, lançamos esse primeiro CD e foi indo. Então, vendia show também, negociava algumas datas, né? E, eventualmente, quando o Paulinho não podia ir, eu acompanhava a banda em show e tudo mais. E foi indo, a gente foi se aproximando, fui ficando cada vez mais entrosado, mais próximo ali da Marina, fui cuidando cada vez de mais coisas.
E aí chegou um determinado momento lá que eles romperam a parceria, né, de forma super amigável, tranquila entre eles, e aí eu fui convidado tanto pela Marina quanto recomendado pelo Paulinho para eu assumir essa função de produtor executivo. E aí eu aceitei, e aí seguimos na parceria. Aí a partir dali passei a fazer toda essa parte da administrativa da carreira dela, né? Então, estratégias de marketing, produção, ia para a estrada, venda dos shows, e aí eu pude aprimorar mais ainda esses conhecimentos, assim, né? De venda de show, de pré-produção, de organização e tudo mais, focado em um único artista, né? Como eu falei, as experiências elas vão se acumulando e vão fazendo parte do nosso Sim. conhecimento. Tudo que eu aprendi lá atrás, ali eu tive uma outra forma de executar, que é gerenciando uma banda. Então, fiz esse trabalho com a Marina, mas em paralelo também continuei fazendo trabalho para outras bandas. Então, fiz com o Mato Seco, cuidei do marketing do Mato Seco por um ano, cuidei também do marketing da Big Up, banda de reggae também, os meninos também, marketing da Big Up por um ano também. Putz, aí, Filosofia Reggae, Cidade Verde, várias casas de shows, cuidando da curadoria, cuidando do marketing, do lançamento e tudo mais, sabe? Então, Uhum. e aí nessa linha assim se prolongou nesses últimos anos todo esse meu trabalho com bandas, tal, com a Marina até 2020, foi a pandemia. Nós estamos em 21, né? 2020 que chegou a pandemia, mudou tudo, paralisou o mercado todo, tal. E aí nós rompemos a parceria, né? E aí por conta da pandemia pararam os shows, então eu tô parado na parte de shows, mas eu tenho uma agência de marketing digital, né? E aí a agência continuou a todo vapor, firme e tal. Então eu estou esperando o mercado de shows voltar aí para retomar essas atividades, assim, né? Na parte de eventos, com banda e tudo mais.